Olá, Estúdio Tribuna Online, meu nome é Eduardo Maia, sou colunista de política da Rede Tribuna. Eu estou aqui hoje com o editor de Economia e Política, Rafael Guzzo, e hoje nós temos um convidado super especial, que é o vice-governador do estado e ainda secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, Eduardo, prazer, Rafael, estar aqui batendo um papo com vocês, dialogando aí sobre a realidade do Espírito Santo e dos capixabas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Perfeito. Ricardo, você e o governador Renato Casagrande estão iniciando aí a segunda metade do mandato de vocês. Queria que o senhor fizesse um retrospecto das principais entregas que o governo fez até o momento, o que ainda está por vir. Eduardo, assim, realmente um governo é formado por alguns ciclos, né? Nós estamos, assim, encerrando o primeiro ciclo do nosso mandato, desse projeto liderado pelo nosso governador Renato Casagrande. E eu posso afirmar, assim, com toda certeza que foram 24 meses assim, de muito trabalho, de muita dedicação e de muitos resultados para o nosso estado, né? Assim, quando você olha para a realidade brasileira e olha para a realidade do Espírito Santo, obviamente que quando eu afirmo isso, eu não afirmo porque a gente não tenha muitos desafios para serem superados. Na vida, o desafio ele se renova no dia a dia, mas assim, a realidade do Espírito Santo comparado com a realidade dos demais estados brasileiros é muito diferenciada, né? Porque a gente conseguiu construir com base nesse modelo que unifica, que concilia dois elementos muito importantes, que é a responsabilidade fiscal e o investimento. A responsabilidade fiscal como conceito que não é fim, é meio. Para muitos, a responsabilidade fiscal é o que basta, sacrificando investimento simplesmente para você ter um diferencial de que você é o Estado que faz responsabilidade fiscal. E nós fazemos como ninguém. Há 13 anos, o Estado do Espírito Santo é nota A no ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. Significa dizer que nós somos um Estado conceituado como responsável pelo Ministério da Fazenda. Alguns estados conseguiram melhorar a sua pontuação nos últimos anos por conta do choque de liquidez que houve durante a pandemia. Nós éramos, nós fomos e nós continuamos sendo nota A. No ano passado, nota A mais pela qualidade da contabilidade pública que permite uma apropriação, um monitoramento muito preciso dos números públicos, né? Então, assim, fazer responsabilidade fiscal é algo muito importante. Como é importante ter responsabilidade quando você faz a gestão das nossas empresas públicas, né? Então, assim, duas questões que nos diferem muito do governo federal. Nós fazemos responsabilidade fiscal e as nossas empresas públicas, elas oferecem resultado, Bandes, Banestes e Cesam. Mas, numa outra ponta, nós fazemos algo que é essencial, que é o que as pessoas esperam, que são investimentos. Ano passado, por exemplo, nós fizemos o maior investimento da nossa história, da história do Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque, no fim do dia, nas mais diversas áreas, né, você oferece expectativa, qualidade de vida para as pessoas, tá certo? Então, se você buscar nos 78 municípios, nas mais diversas áreas, segurança, educação, saúde, infraestrutura, em todas elas você vai encontrar um diferencial. Eu gosto de algumas marcas que nós construímos no governo. Gosto dessa marca de você conciliar responsabilidade fiscal com investimento. Eu gosto da marca onde nós, por força dos nossos educadores, professores, no ano passado, não fechamos ainda o ano presente, naturalmente, nós alcançamos a medalha de ouro no IDEB, que mede a qualidade do aprendizado no ensino médio, né? Comparado com todos os estados, nós fomos o primeiro lugar. Quando você pega também uma avaliação do ensino fundamental, nós fomos bem no ensino fundamental no primeiro ciclo e no segundo ciclo, em terceiro e em quinto lugar. Eu gosto mais ainda do resultado do ano passado, que nos deu a condição de afirmar que nós tivemos em 24 o menor nível de desemprego da nossa história, né? Assim,
praticamente pleno emprego. Por que isso é importante? Porque o emprego, a meu juízo, é a melhor política social que você pode colocar de pé, ou seja, a condição de você gerar oportunidade para as pessoas prosperarem, né? Então, assim, além disso tudo, nós estamos comemorando o dia sim, outro também, investimentos no estado do Espírito Santo que tem feito a diferença. A diferença na geração de expectativa, de prosperidade, né? Para as pessoas. Então, assim, foram 2 anos de muito trabalho, de muita dedicação e de muita confiança nesse presente que nós estamos construindo e no futuro que a gente espera que possa produzir muitos resultados para os capixabas. Ricardo, nesta quinta-feira nós tivemos a confirmação de um mega investimento que já havia sido declarado aqui na Rede Tribuna pelo CEO da ArcelorMittal, que é o laminador de tiras a frio. Ele faz parte de uma série de investimentos privados, né, como o senhor vinha falando. Aí a Jurong, que vai construir os navios da Petrobras, tem a Samarco, que está retomando as atividades de maneira plena. Queria que o senhor falasse um pouco desse cenário e dissesse como isso muda a realidade do Espírito Santo nos próximos anos. Então, Rafael, se você me permitir, eu vou adicionar a essas boas notícias que você deu, né? De fato, a Jurong, que agora chama Citrium, isso. Nós temos aqui no Espírito Santo esse estaleiro, que é o maior estaleiro do Brasil. Uhum. Esse é um estaleiro que está caminhando para um funcionamento, vamos dizer assim, carregado, full, como se diz, assim, cheio. Sim. E ele já está empregando 5.000 pessoas. E ele é o maior estaleiro do Brasil. Ele trabalha fornecendo plataformas, sondas muito complexas para a Petrobras, mas trabalha também para a Marinha. Nós estamos fabricando aqui no Espírito Santo fruto da capacidade empreendedora dos nossos trabalhadores, né? Porque nós temos um capital humano aqui no Espírito Santo sensacional. Esse capital humano tem feito a diferença. Eu tenho colhido assim, os depoimentos mais relevantes. A Citrium, que é a antiga Jurong, que é o maior estaleiro do Brasil, ela está fabricando o maior navio de pesquisa para a Marinha. No ambiente antártico. Exatamente, vai lá para a estação Comandante Almirante Ferraz, né? O maior navio de pesquisa. Mas você sai dali e vai para São Mateus, você vai ver lá a nossa Marco Polo, sabe, funcionando plenamente, já gerando 2.000 empregos, produzindo ônibus elétrico. Você vai ali para Linhares, você tem a nossa VEG Motores, dando emprego para 3.500 pessoas, a Brametal sendo a principal fornecedora brasileira de torres para transmissão. 70% das torres de transmissão do Brasil são produzidas aqui no Espírito Santo. Ali em Linhares... A margem da BR-101. A margem da BR-101. Ali em Linhares, nós vamos inaugurar daqui a, 60, 90 dias no máximo, a maior fábrica de café solúvel do mundo. Mas aí você vai ali para Aracruz, nós estamos colocando de pé ali o nosso parque logístico, que é constituído por 3 portos, 2 aeroportos, uma zona de processamento de exportação, com enorme capacidade de impactar essa região. O governo do estado construindo uma nova rodovia, que é a S-115, ligando o Complexo Industrial da Serra com um parque logístico ali de Aracruz, né, com 3 portos, o porto do Porto Ocel, da Suzano, Imetame, que está em construção, e o porto da Viporte, ali em Barra do Riacho, né? Aí você faz um sobrevoo sobre o Espírito Santo. Nós tivemos ontem o nosso governador Casagrande lá em Brasília. Finalmente saiu a diretriz do Ministério dos Transportes para a NTT, declarando como prioridade a ferrovia que liga Santa Leopoldina, Cariacica, até o complexo siderúrgico lá da Samarco, em Umbu. Com isso, vai ser declarado o decreto de utilidade pública e a gente começa a trabalhar respeitosamente as desapropriações, os estudos ambientais, para que essa ferrovia possa proporcionar também, ali naquela região, desenvolvimento. Você vai lá para o extremo sul do Espírito Santo, lá em Mimoso do Sul, você vai ver uma empresa chamada Sampaio Metalúrgica se implantar, ela que é uma parceira da ArcelorMittal, investindo 150 milhões, gerando
300 empregos. Você anda pelo Espírito Santo, você vê essa extraordinária riqueza que nós temos aqui, que é o café, seja ele arábica ou condilon, com enorme capacidade de distribuição de riqueza. Assim. Isso na prática, representa todo o dinamismo da economia do Espírito Santo. E por que esse dinamismo é importante? Porque revela a capacidade empreendedora dos nossos trabalhadores, né? dos nossos empresários, porque, no fim do dia, nós todos precisamos ter a compreensão clara que governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade. São os trabalhadores, são os empreendedores. O que o governo faz é administrar, né, adequadamente esses recursos que são produto do trabalho das pessoas, tá certo? Então, assim, olhando para essa realidade, eu tenho muita confiança que a gente está no caminho certo, tá certo? E por isso mesmo é que a gente tem crescido muito acima da média dos outros estados da federação, mas não tem sucesso contratado. Sucesso é o que você faz no dia a dia. Sucesso é o trabalho que você produz no dia a dia, é acordar cedo, dar muito duro, tá certo? Fazer boas escolhas, porque na vida é assim, cada escolha que você faz tem uma consequência. E graças a Deus aqui no Espírito Santo, por força desse esforço coletivo, as escolhas estão gerando bons resultados para os capixabas. E esse investimento, conta um pouquinho para a gente desse investimento da Arcelor. Conto com prazer. Esse investimento é um investimento dos mais relevantes para a nossa história, né? Eu vou, antes de falar um pouquinho dele, falar desse momento que nós estamos vendo acontecer no Espírito Santo, porque nós somos um estado que, historicamente, é caracterizado como um estado que produz matéria-prima, que produz o que se chama tecnicamente de commodity. Uhum. Portanto, baixo valor agregado nos produtos. Está ficando para trás. Quando você pega, por exemplo, a cafeicultura, nós temos aqui no Espírito Santo duas das maiores fábricas de café solúvel do Brasil, a Cacique e a Olan, além da Real Café, ali em Viana. Quando você vai para o setor de rochas ornamentais, você tem um setor de rochas ornamentais hoje consagrando a meta e o resultado de estar produzindo mais de 60% de tudo aquilo que nós produzimos aqui de material elaborado e industrializado, sobretudo para o mercado norte-americano. Quando você vai para o segmento de celulose, nós somos um grande produtor, temos um arranjo de silvicultura muito importante no Espírito Santo, só que até aqui nós transformávamos o cultivo de eucalipto em celulose, totalmente exportada, sem valor agregado. Este ano, se Deus quiser, nós vamos inaugurar aqui a primeira fábrica de papel. Além de produzir silvicultura, além de produzir celulose, produzir papel. Por que isso é importante? Porque a celulose ela é exportada como matéria-prima e o papel você vai produzir aqui, industrializando e verticalizando, vamos dizer assim, a cadeia. É o que está acontecendo na siderurgia do Espírito Santo. Nossa siderurgia aqui começa com a estrada de ferro Vitória-Minas, com o porto de Tubarão, trazendo minério de Minas, exportando minério in natura. Depois esse minério foi transformado em pellets, pelotas. Depois foi transformado em placa. Depois foi transformado em tiras a quente. E, finalmente, agora, chegando na sua pergunta, nós estamos comemorando nos últimos dias o anúncio da ArcelorMittal que vai investir 4 bilhões de reais, o maior investimento já anunciado de forma integrada, para construir aqui 2 unidades industriais dentro do complexo da ArcelorMittal. Uma unidade de aço de laminado a frio e uma unidade também de galvanização, né? São duas indústrias dentro do próprio site da ArcelorMittal que não representa aumento de produção. Em lugar de nós pegarmos esse aço, enviarmos para Santa Catarina, para que Santa Catarina agregue valor e possa ofertar esse laminado de aço a frio galvanizado para a indústria automotiva, para a indústria de eletrodomésticos, para a construção civil, nós vamos produzir isso aqui. O que abre uma fronteira para que a gente possa trabalhar agora de maneira mais afirmativa, trazer para o Espírito Santo, por exemplo, fábrica de automóvel. Porque você não consegue ter uma fábrica de automóvel se você não tem fornecedor
de diversas partes e peças que compõem uma fábrica de automóveis ou compõem uma indústria de eletrodoméstico. Então, assim, isso é disruptivo para a nossa economia, porque nós passamos a ter aqui o aço de melhor qualidade, tá certo? Que vai abrir um novo campo e um novo horizonte para você atrair novas empresas. Então, nós não vamos mandar aço para ser processado lá em Santa Catarina, e a gente trabalha aqui, Santa Catarina incorpora um valor agregado e ganha em cima. Nós vamos adensar a chamada cadeia de produção para que essa cadeia de produção possa gerar emprego e emprego de qualidade para as pessoas aqui no Espírito Santo, para os capixabas. Nós temos uma nova realidade comercial que está atraindo projetos logísticos aqui para o Espírito Santo, né? O e-commerce, a nova forma de comprar usando a internet, tem forçado aí a entrega cada vez mais rápida e mais barata de produtos para os consumidores. A gente tem aí um projeto do maior condomínio logístico do país na Serra. Queria que o senhor falasse a respeito desses empreendimentos e se existe alguma política e algum novo investimento que ainda não foi conhecido aqui no estado. Ô, Rafael, o polo de distribuição de produtos do Espírito Santo, a partir da vocação do Estado, da capacidade empreendedora dos trabalhadores, dos empresários, nós hoje temos aqui um polo de distribuição no Espírito Santo, que são esses centros de distribuição, que estão muito presentes aqui nos municípios de Viana, Cariacica, Serra. Nesses 3 municípios é que nós temos a grande concentração desses CDs. Essa é uma atividade que cresceu muito nos últimos anos. É uma atividade que representa hoje 1/4 de todo o ICMS que o Estado arrecada. Então, quando você pega uma empresa como a Arezzo, que é muito conhecida, uma empresa calçadista, né, que fabrica, acho que só calçados femininos, acho que não fabrica para masculino, não, só feminino. Ela fabrica esse produto em vários lugares do Brasil, traz tudo para o Espírito Santo e, a partir daqui, distribui para as suas mais de 2.000 lojas franqueadas. E aí distribui a partir daqui, tanto no físico, como no que você falou, no e-commerce. Então, quando você compra um produto Arezzo, por exemplo, numa plataforma eletrônica, você vai comprar na plataforma, mas vai ser atendido através do Espírito Santo. Então, isso cresceu muito. E nós temos, além desse grande investimento que você falou, que vai sair ali no contorno do mestre Álvaro, nós temos um outro empreendimento tão grande quanto, que é o empreendimento do Grupo Torres, que são 210.000 metros quadrados de CD ali no município da Serra, né? Então, este arranjo produtivo de distribuição trouxe para o Espírito Santo grandes investidores que constroem esses centros de distribuição que são alugados por esse conjunto de empresas que adotaram o Espírito Santo para fazerem crescer aqui o seu desenvolvimento. Então, eu acho que a posição logística nossa ajuda muito, eu acho que a nossa infraestrutura ajuda muito, mas acho fundamentalmente que a qualidade do nosso capital humano, do nosso trabalhador, também tem sido um diferencial. Outro dia, conversando com os executivos da Marco Polo, que é uma tradicional empresa, não apenas a Marco Polo, também a WEG Motores, né? Pouca gente sabe, mas a WEG Motores ali no município de Linhares, ela produz 55.000 motores por dia, dando emprego a 3.500 pessoas, né? E tanto WEG como Marco Polo, que são empresas que vieram do sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eles afirmam assim, que uma das coisas que gerou grande surpresa neles aqui é a qualidade do nosso capital humano. Tanto que a WEG Motores, ela é uma multinacional que está presente em 16 países, e diversos capixabas que começaram a trabalhar aqui na WEG, ascenderam posição de destaque na WEG, foram trabalhar mundo afora em outros países, na WEG, como orientador ou como liderança. Então, assim, o arranjo produtivo da distribuição é hoje uma das mais importantes atividades econômicas e sociais, pelo que gera de emprego e trabalho. É o que nós estamos vendo acontecer, por exemplo, na importação de carros, que é uma atividade
de distribuição. Nós recebemos aqui... O Brasil importou em 2024, números oficiais, não o total, mas eu vou falar apenas na métrica da BID, que é uma grande empresa muito conhecida, né, e tal. A BID importou para o Brasil 125 mil veículos. Grande parte desses veículos elétricos, a maior parte, elétricos e híbridos. Desses 125 mil carros que o Brasil importou, o Espírito Santo importou 95 mil. Esses carros chegam pelo Porto de Vitória, esses carros são transferidos por armazéns alfandegados de Cariacica, Serra e Viana, e dali eles vão para as concessionárias Brasil afora. Então você olha para isso aí e você vê o quanto que isso foi importante para Vila Velha, o quanto que foi importante para Cariacica, o quanto que foi importante para Serra, para Viana. E você tem nesse arranjo, por exemplo, mais de 1.000 caminhões que ficam disponíveis para poder pegar esses carros no porto, levar esses carros para o armazém alfandegado e dali levar para as concessionárias. Então, assim, é de fato um modelo muito importante para o Espírito Santo. Uma atividade, né? Não um modelo, uma atividade muito relevante para o nosso estado. Então, a gente está muito feliz, né? Essa semana que passou mesmo, nós apresentamos o balanço do Bandes. O Bandes deu, em 2024, o melhor resultado da sua história. E não apenas porque deu resultado, né? E o governo, no caso do Bandes, por ser um banco de desenvolvimento, o governo não fica com distribuição de dividendos. O governo deixa esses recursos com o Bandes para que o Bandes possa investir em novas atividades, apoiando o micro, pequeno, médio empresário, de todas as áreas, né, em nosso estado. Então, assim, de fato, nós não estamos com os nossos problemas resolvidos, mas a gente está trabalhando firmemente, né, para fazer do Espírito Santo, que nunca será o maior estado, porque nós temos limite territorial de população, mas para fazer do nosso estado um dos melhores estados para a pessoa viver, trabalhar, criar sua família, né? Porque a gente trabalha todo dia perseguindo esses objetivos para melhorar a vida das pessoas. Ricardo, o governador disse já algumas vezes, perguntinha mais política aqui, Rafael. Isso aí. Opa. O governador já disse algumas vezes que o nome do senhor é o natural para ser escolhido para disputar aí 2026, para ser o nome escolhido do grupo dele. Queria saber como é que o senhor encara isso e se é um sonho seu ser governador do estado. Olha, eu encaro com muita responsabilidade pela importância e pela dimensão da liderança política do governador Renato Casagrande, né? Porque o Renato Casagrande, ele lidera um projeto super vitorioso, falamos aqui de alguns resultados, então quando o governador me faz essa homenagem, né, eu recebo naturalmente com muita humildade, mas com muita responsabilidade. Olha só, eu sou parte do grande esforço que foi feito no Espírito Santo para que nós reinventássemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, nos últimos 20 anos, foi reinventado. Nós hoje temos uma realidade diferenciada, mas nós já vivemos o caos. E eu participei desse processo. Eu fui secretário de Agricultura, eu fui vice-governador, eu fui senador e agora vice-governador de novo com Renato Casagrande. Então, assim, eu desejo muito ser governador do Espírito Santo, pelo que acumulei de experiência, pelo que acumulei de vivência, e, de fato, eu estarei trabalhando firmemente para ser, na hora certa, candidato a governador, mas eu sou parte de um time que é liderado pelo governador Casagrande, que reúne um conjunto de lideranças numa frente ampla. Então, assim, da mesma forma que eu estou pronto e determinado para ser o candidato desse time, eu também estou pronto e determinado para apoiar qualquer dos nossos colegas e lideranças que fazem parte desse time, liderados pelo governador Renato Casagrande. O que nos move, objetivamente, é o desejo de ver o nosso estado nessa mesma toada, nessa mesma pegada, nesse mesmo endereçamento, né? Eu fico imaginando, porque na eleição passada nós tivemos 2 projetos políticos disputando o governo do estado. Um liderado pelo Renato Casagrande, que eu vim como vice, e teve um outro projeto. Eu fico a imaginar
se nós não tivéssemos optado pelo projeto liderado pelo Casagrande, se nós estaríamos vivendo hoje essa explosão de desenvolvimento, de oportunidades, assim, de confiança, de segurança jurídica, de tantos objetivos alcançados que a gente tem trabalhado para isso. Então, eu estou pronto para ser o candidato desse movimento, se esse for o desejo do conjunto, porque política é grupo, política é time, mas estou também pronto e preparado para apoiar qualquer dos nossos companheiros e colegas que são importantes, lideranças políticas que fazem parte do projeto liderado pelo governador Casagrande. Perfeito. E, Ricardo, você fala que é uma peça que está pronto para ser esse candidato em outubro de 26, só que tem a questão de abril, né? Caso o governador opte pela desincompatibilização, o senhor naturalmente vai sentar na cadeira lá no Palácio Anchieta de Governadores do Estado. Dá para a gente afirmar que isso vai acontecer? Já é algo certo que o governador Renato Casagrande vai sair do governo? Olha, dá para afirmar de minha parte que eu estarei trabalhando para dar ao governador Casagrande todo o conforto que ele merece e precisa para tomar a decisão. Qualquer que seja a decisão do governador Renato Casagrande, terá de mim a compreensão. Se Casagrande considerar que deva ser candidato ao Senado, eu estarei assumindo o governo e estarei colocando o meu nome para disputar a reeleição. Se Casagrande decide ficar, ele vai liderar a sua própria reeleição, a sua própria sucessão. E eu também estarei determinado para que possa ser um desses candidatos que, junto do time que ele lidera, possa trabalhar a manutenção desse ritmo de desenvolvimento e geração de oportunidades no estado do Espírito Santo. O que nos move, o que nos une no fim do dia é o desejo de não ver o Espírito Santo se desorganizar. Deu muito trabalho organizar o Espírito Santo. E o mais importante é que o Estado possa manter, sabe, esse mesmo rumo, esse mesmo ritmo, porque se isso acontecer, eu tenho afirmado isso recorrentemente, né? O Espírito Santo é o Brasil que está certo. E se a gente continuar nesse rumo, eu acho que o céu, sabe, é o limite, né? Nós nunca seremos os maiores, mas nós estaremos entre os melhores locais do Brasil para viver, criar família, trabalhar, se desenvolver, prosperar e ser feliz. Posso ir agora para a parte de economia? Por favor. Vamos falar sobre a prosperidade do Espírito Santo, falar sobre a ferrovia, que além do ramal de Santa Leopoldina a Anchieta, existe um plano do governo federal de injetar ali um valor, né, acho que 3 bilhões, até 3 bilhões de reais, para construir ali de Anchieta até a região metropolitana do Rio de Janeiro. O governo do estado está otimista com relação a esse projeto? Rafael, nós somos um estado com enorme vocação portuária desde sempre. Uhum. Nós somos o estado brasileiro com o maior grau de abertura em nossa economia, porque o peso do comércio exterior no nosso produto interno bruto é muito relevante. Então, assim, tanto o movimento de exportação como o movimento de importação. Comércio exterior, infraestrutura portuária, dialoga com a infraestrutura ferroviária. Nós temos 2 projetos relevantes que vão reforçar muito o papel da nossa vocação portuária. Você tem a renovação da ferrovia Centro-Atlântica, que não atravessa o Espírito Santo, mas conecta a ferrovia Vitória-Minas com o Centro-Oeste brasileiro. E nós somos uma excepcional alternativa para escoamento dos produtos que vêm do Centro-Oeste brasileiro, chegando até a cidade de Sete Lagoas e ali conectando com a Vitória-Minas. Então, nós estamos trabalhando firmemente para que na renovação da FCA, 2 projetos possam acontecer que vão fortalecer muito a atividade portuária do Espírito Santo. Um ramal ferroviário de 90 quilômetros, cortando Vespasiano até Itabira, tirando a ferrovia da Grande Belo Horizonte, conectando com a Vitória-Minas e aí refazendo o ramal ferroviário Piraquiaçu, que liga João Neiva até os portos de Aracruz. Estamos trabalhando firmemente com o governo federal nessa direção. O outro projeto é esse que você faz referência, que vai conectar a Vitória-Minas também, ali no município de Santa Leopoldina, Cariacica, atravessando
Viana, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, na primeira etapa, conectando o complexo siderúrgico da Samarco e Anchieta com a Vitória Minas. Esse é um compromisso da Vale, é um compromisso que consta de um documento que a Vale assumiu quando teve a renovação da Vitória Minas. É esse o propósito desse documento que na semana passada o governador Casagrande tirou do Ministério dos Transportes, permitindo que a ANTT faça a declaração de utilidade pública. Nós recebemos no fim do ano um telefonema do ministro dos Transportes afirmando que na negociação feita com a Vale vai fazer essa ferrovia ligando Cariacica, Santa Leopoldina, até o município de Anchieta. E há 2 semanas atrás, o governo federal esteve aqui no Espírito Santo, fazendo uma audiência pública, anunciando a continuidade dessa ferrovia de Anchieta até o porto de Açu, no primeiro momento, e no segundo momento, de Açu até Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, conectando, vamos dizer assim, a Vitória Minas com o Rio de Janeiro. A diferença é que de Anchieta até Açu até Nova Iguaçu, o governo federal vai levar essa ferrovia para leilão. E esse investimento será privado. Então, sim, nós estamos trabalhando firmemente para que esses projetos possam se confirmar, até porque, tendo a ferrovia, isso vai estimular muito o Porto Central, ali no município de Presidente Kennedy, lá no sul do estado, pela capacidade que esse porto tem de impactar o desenvolvimento de uma parte relevante da região sul, que tem como polo o município de Cachoeira. Perfeito. Vice-governador, no dia 12, o senhor deixa a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e vai entrar o ex-prefeito Sérgio Vidigal. Queria saber a importância desse movimento para você e para o ex-prefeito dentro do projeto do governador Casagrande. Então, o governador Casagrande me mobiliza para que eu possa estar mais disponível para ajudá-lo nas demais áreas de governo. Nesse primeiro momento do governo, por delegação do Casagrande, eu fui secretário de Desenvolvimento e o governador me solicita que eu fique mais disponível para ajudá-lo em outros desafios, na educação, na segurança, na infraestrutura, na saúde. Eu não tenho como estar disponível para cuidar dessas áreas todas enquanto secretário do Desenvolvimento. Então, surgiu a perspectiva e a possibilidade de nós termos o ex-prefeito Sérgio Vidigal tocando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Vidigal é uma pessoa conhecida, experiente, preparada, foi uma pessoa que mudou a história da Serra. A Serra é o município capixaba que mais contribui com o nosso produto interno bruto, né? Então, assim, mobilizado pelo governador, eu vou ficar mais disponível para ter uma participação, vamos dizer assim, mais transversal em diversas áreas de governo. E nós estamos absolutamente seguros e confiantes que o Vidigal vai dar sequência a esse trabalho com o pé nas costas, pela competência que tem, pela experiência que acumulou ao longo dos anos que, enfim, se dedicou e se dedica à vida pública. Uhum. E como o senhor avalia essa frente ampla que o governador está conseguindo juntar com ele, com partidos até de centro-direita? Você e ele viajaram a Brasília, fizeram aquele acordo com Antônio Rueda, próprio MDB. O governador tem se aproximado desses partidos de centro-direita. Então, eu acho que toda vez que você tem um desafio pela frente que não é pequeno, você precisa agregar forças para te ajudar na superação desses desafios, né? E a Frente Ampla, ela esteve presente desde 2002, quando nós recomeçamos os esforços de reconstrução do Estado do Espírito Santo. Então, o desafio, quando é grande, você tem que agregar pessoas, agregar energias para poder superá-los. É isso que faz o governador Renato Casagrande. E o senhor pretende continuar na presidência do MDB, Ricardo? Sim, eu continuo na presidência do MDB e, se candidato a governador for, serei candidato pelo MDB. Perfeito. Eu digo se candidato for porque não está na hora de ser candidato. A hora é da gente continuar com toda a nossa energia concentrada em torno do trabalho, né? Essa é a nossa prioridade. Mas lá na frente, a hora que me derem a oportunidade de me apresentar como candidato a governador, eu espero ser candidato naturalmente pelo MDB, que é o meu partido. Ricardo, a BR-101 vai passar por um leilão, né, para
para haver uma renovação da concessão, né? A determinação aí da Eco permanecendo na rodovia. E a BR-262 também existe um plano de concessão para ela, que não foi muito bem explicado. O senhor sabe falar a respeito disso, esclarecer essa situação? A BR-262, juntamente com a BR-259 e a BR-101, são as 3 rodovias federais que cortam o nosso estado e jogam um impacto muito grande no dia a dia das pessoas, né? Não apenas para o desenvolvimento, mas assim, para a segurança dos trabalhadores, dos caminhoneiros, das pessoas que transitam por essas rodovias, né? A BR-262, ela está programada para ser uma concessão patrocinada. Na concessão patrocinada, uma parte dos investimentos serão públicos. Por que uma parte dos investimentos serão públicos? Para que você não tenha um pedágio muito grande. A 262 é um desafio de engenharia muito grande, porque é uma região muito acidentada, com muita pedra, com muita rocha. Então, ela é um desafio de engenharia muito grande, um investimento muito alto. Se você fizer uma concessão pura e simples, o pedágio vai ficar muito caro. Não é viável você penalizar as pessoas por conta disso. Então, uma parte dos investimentos serão públicos. E o governador Casagrande já sinalizou claramente que está endereçando 2,6 bilhões de reais do acordo feito com a Vale do acidente de Mariana para suprir essa parte de investimento público na 262. Esse projeto é um projeto desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, pelo DENIT, que nos afirma que no mês de junho, julho, terá o seu projeto de engenharia concluído. Então, nós estamos acompanhando, monitorando, e a nossa confiança, enfim, é que esses prazos possam ser respeitados. Mas aí a concessionária que ficaria à frente da rodovia... O DENIT vai fazer a obra, e ao fazer a obra, ela vai, em algum momento, através da ANTT, fazer a concessão da rodovia. Para garantir Só que a concessão da rodovia, ela não vai ser feita contando com 100% dos recursos privados, porque se assim for, o pedágio fica muito alto e não viabiliza. Então, como tem previsão de recursos públicos, uma parte dessa construção será feita pelo DENIT. Vice-governador Ricardo Ferraço, a gente agradece muito a sua presença em nome da Rede Tribuna. Foi uma entrevista muito boa. A gente conseguiu esclarecer várias dúvidas, né, Rafael? Políticas e econômicas. Sim. Então, a gente agradece muito a sua presença. Valeu, Eduardo. Obrigado, foi um prazer, Rafael. Tudo Obrigado, bom? Ricardo. Podendo voltar aqui, para mim vai ser um prazer conversar com vocês e com quem acompanha vocês aqui na nossa Rede Tribuna. Esse foi o Estúdio Tribuna Online com o vice-governador Ricardo Ferraço. Essa entrevista você pode conferir nas edições impressa e digital do Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no canal do YouTube e também nos nossos tocadores de podcast.